Vamos para o Senhor. Amém. Graças a bom Deus, estou feliz com Jesus, porque Ele nos deu a oportunidade de nos reunir aqui. Por isso, eu estou feliz. Eu não sei você, mas meu coração se alegra por estar na presença do Senhor. Outra hora nós se alegrava por tanta coisa vã e fútil, né? E às vezes nós se alegrava pelo time de futebol, por estar na festa, por aniversário de alguma coisa, por ganhar alguma coisa que era passageira, e nós se alegrava muito, irmão. Agora nós vamos para a casa do Senhor, estamos fazendo aqui um ensaio para ir morar, fazer isso lá no céu, na eternidade, irmão. Isso é motivo maior de nós nos alegrar. Certa vez os discípulos voltaram todo animados, dizendo: em teu nome, Jesus, os demônios se sujeitam, as enfermidades vão embora. Aí Jesus falou assim: olha, eu fico feliz porque vocês estão alegres, mas não é só com isso. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa alegria completa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, verso de número 28. Jesus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos bem rapidinho, não quero ser cansativo, irmãos. Deus tem algo para falar no nosso íntimo, no nosso coração. Vamos ler o verso 28, 29 e verso 30. Irmãos, é bem conhecido, está escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Posso sentar, os irmãos estão em pé? Glória a Deus. Irmãos, nós temos um hábito, principalmente nós pentecostais, de pegar versículos bíblicos e aplicar na vida das pessoas que estão lá fora. Não que isso seja errado, não que isso seja heresia, não que isso seja pecado, mas toda a Bíblia ela é de aplicação pessoal. O que é isso? Todo versículo bíblico, toda passagem bíblica sempre tem que traz um ensinamento para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. Esse versículo é um dos que nós temos o hábito de falar para o pecador que está lá fora, que está cansado, que está sobrecarregado, que Jesus é o alívio, que Jesus é a solução, que Jesus é o descanso. Na verdade, sempre Jesus vai ser tudo o que o ser humano precisa que ele seja. Então, o versículo não é somente aplicado para as pessoas do mundo. Esse versículo aqui também, ele pode ser aplicado para a nossa vida depois aceitarmos a Jesus. Irmãos, nós estamos vendo o que Jesus está falando aos discípulos, para que as pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, para ir até Ele. Por que ir até Ele? Por que chegar até Ele? Quem está cansado, quem está sobrecarregado? Porque Ele é o descanso, Ele é o alívio. Jesus, Ele sempre vai ser o descanso, sempre vai ser o alívio dos crentes, dos não crentes, da humanidade. Jesus sempre vai ser o que Ele é, o que Ele foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que Ele determinou. Ele tem o poder de ser o descanso para todos aqueles que querem descansar nele, e Ele também tem o poder de aliviar todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão suplantados. Ele tem o poder de aliviar qualquer um, a todos quando se aproxima dele. O texto, irmão, vai dizer que Jesus chama o que está cansado. E é interessante, irmãos, que o que eu estava pensando hoje à tarde é que nós, até mesmo cristãos, nós se cansamos. Existem algumas canseiras que alcançam a nossa vida. Uma canseira que você talvez já passou por ela é a canseira. A primeira canseira é a canseira de uma luta espiritual contra o nosso adversário. Vai dizer, irmãos, que não tem hora que nós cansamos
de tanto lutar, de tantas tentações, de tanta perseguição, de tanta coisa, tantas armadilhas, tantas estratégias dele, tantos demônios que queiram nos derrubar diariamente, irmão. Às vezes nós cansamos, porque a batalha é árdua, a batalha, irmão, é travada. Nós não quer dizer que nós somos medrosos ou covardes, ou nós somos frouxos. Às vezes a canseira bate, e essa canseira é espiritual, irmão. Às vezes a canseira de lutar e não ver, parece que resultado, nós ficamos cansados de tentar e não alcançar. Outra canseira que alcança a nós também é a canseira, irmãos, física. Nós, quando se esforçamos o dia ou até mesmo a noite, o nosso corpo físico cansa. E a única coisa que você quer é descansar. Para quem trabalha debaixo de um sol, para quem trabalha em área pesada, na área da construção civil, que é uma área pesada, irmão, você não vê a hora de descansar o seu corpo físico quando você encontra ou quando você enfrenta um concreto a fazer, quando você quebra alguma coisa sem martelete, irmão, na marreta e na talhadeira, aí cansa, irmão. Quando você também, a nossa canseira é uma canseira também, uma canseira mental, porque às vezes você não se esforça tanto fisicamente, mas a sua mente fica trabalhando, fica arquitetando, se preparando para o dia seguinte, se preparando para você dar o próximo passo, se preparando o que você vai fazer no dia seguinte. Então às vezes você cansa de tanto pensar, sua mente cansa, você fica cansado. E as pessoas com a mente cansada, irmãos, ela desanima do seu próximo passo, não tem mais programação, não tem mais planos para acontecer ou para fazer no dia seguinte. Todos esses cansaços, irmãos, atingem nós, tanto na vida espiritual, com o adversário da nossa alma, quanto o nosso corpo físico, quanto a nossa mente também, ela se cansa. Vai me dizer, irmãos, que isso daí não acontece com você, acontece com todos nós se cansamos. A Bíblia diz, irmãos, que também a Bíblia diz, eu vou usar o exemplo de Davi, que teve uma época que Davi, depois de derrubar o gigante Golias, os seus irmãos, os irmãos de Golias vieram a pegar Davi, a massacrar Davi. E Davi estava pelejando e já tinha passado por uma grande peleja. E Davi se encontrou cansado. Ele estava cansado de lutar. Ele tinha cansado de tanto guerrear, irmão Márcio. Então ele já não tinha mais força. Ele já não tinha mais o que fazer. Ele sabia que o seu sangue ia ser derramado, porque os irmãos, melhor dizendo, de Golias, veio com sede de sangue, e o sangue dele ia ser derramado. Mas, irmãos, enquanto Davi estava cansado de guerrear, cansado mentalmente, cansado espiritualmente, Deus levantou, aleluia, os valentes de Davi, com espada na mão, aleluia, com força, com coragem, e pelejou a peleja de Davi, e Deus deu vitória para Davi e toda Israel. Aleluia, Jesus. Nós se cansamos, irmãos. Os valentes também se cansam. Todos nós chegamos uma hora que cansamos. Vai me dizer que você nunca passou por um problema, que você fala assim, que você já pensou, talvez, olha, eu cansei desta situação. Isso que é isso, irmão? É cansaço de pelejar. A peleja também cansa. Existe um outro cansaço que nós passamos, irmãos, é cansaço do nosso próprio eu. Vai me dizer que às vezes você quer fazer algo e não consegue, e isso vai te deixando cansado de lutar, tentar e não conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo isso, irmão, na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das cartas, ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É verdade. O que é isso, irmão? É cansaço contra ele mesmo, lutar contra a
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus convida a todos. Ele convida ao que está cansado. O que está no mundo, irmão, também. O que está dentro da igreja também. Quem estiver cansado, o Senhor é o nosso descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso descanso. E às vezes, irmão, pensamos que nós queremos somente ter uma folga. Não, irmão, Jesus não é uma folga de peleja. Jesus é o descanso. Jesus é o nosso sabá, aleluia, é o nosso descanso. É nele que descansamos, é nele que repousamos, é nele que nós nos inclinamos, aleluia, porque nós nos cansamos, aleluia. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que primeiro eu vou aliviar. Aliviar o quê? A opressão, os oprimidos, a sobrecarga. Jesus, mesmo quando eu estou cansado, Ele alivia as cargas. Por quê? Porque Jesus sabe o motivo que levou nós a se cansar. Amém, irmãos? Estão entendendo? Jesus sabe muito bem o motivo que te levou a se cansar, que me levou ao cansaço. Então, primeiro, Ele vai atacar aquilo que me levou ao cansaço, à exaustão. Deus, Ele é tão poderoso, irmão, que Ele vai primeiro não fazer nós descansar, mas primeiro Ele vai atacar aquilo que nos fez cansar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra para o nosso coração, irmão. Jesus, Ele não vai trazer, aleluia, repouso por imediato, mas Ele vai tirar aquilo que te fez ficar cansado, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia! Glória. Eu vos aliviarei. Eu vou tirar não cansaço, eu vou tirar a sobrecarga que está sobre você, a sobrecarga que veio sobre mim, a sobrecarga que me fez eu cansar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai falar assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí então encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. O cansaço, depois que Jesus ataca aquilo que me fez cansar, aí ele fala assim: agora olha para mim, observa eu, aprende de mim, que você tem descanso. O descanso não é um lugar, o descanso não é um spa, o descanso não é pegar uns minutos com a família, aleluia, numa viagem ou na praia. Isso não é descanso, isso é, irmão, somente um momento de lazer. O descanso não é um local, o descanso é uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso descanso. Aleluia! Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo: o que está te abatendo, eu tenho descanso para a tua vida, eu tenho descanso para a tua alma. Amém, meu Deus. O cansaço, irmão, faz com que nós não queremos outra coisa a não ser parar. Quem se cansa, ele para por um certo momento. Tem pessoas que se cansam de vir para o culto, irmão, Meu Deus. de ir para a igreja. Meu Pai. Se cansam porque acham que tudo culto é a mesma coisa, e não é, irmão. Nenhum culto é igual ao outro. Todo culto que nós prestamos ao Senhor, um é diferente do outro, mas só que tem uma coisa que não muda, irmão, é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então culto não vai ser o mesmo nunca. Este culto não vai ter outro igual nunca mais. Aleluia. É único, irmão. É único esse culto aqui. Nós nos reunimos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. E este culto de quinta-feira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 27 de novembro de 2025, às 8h40. Isso não vai se repetir, irmão. Isso não vai se repetir. Por isso, irmão, eu falo, irmão, as pessoas que estão cansadas de vir para o culto, é porque a alma dele já está sobrecarregada, está com opressão, está
com sobrecarga, mas não entende que o seu descanso se chama Jesus Cristo. Quando vem para a casa do Senhor, vai ter descanso do nosso Mestre, do nosso Senhor. É verdade. Então o cansaço, irmão, ele vem, e isso é fato. Não tem como, irmão Márcio, nós pularmos essa etapa. O cansaço vem, sendo ele espiritual, físico ou mental, ou com nós mesmos, ou de peleja, sempre vem. Agora o interessante é aonde que eu quero me apoiar, aonde que eu quero encontrar o meu descanso. O meu descanso não é nas coisas terrenas, o meu descanso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou me cansar, você vai se cansar, nós nos cansaremos, mas tem um Deus, aleluia, que Ele é especialista em tirar aquilo que nos fez cansaço, aleluia, e nos levar para o repouso. No lugar de repouso se chama Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, além do repouso aqui na terra, em situações que vivemos, tem um repouso eterno lá no céu de glória. Ele mesmo disse, irmão, que o vosso descanso não é aqui terreno. O nosso descanso é na eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o descanso terreno, irmão, o alívio terreno está em Jesus. O alívio eterno ainda está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o que eu faço quando o cansaço vem? Chame por Ele, confia nele, acredita que Ele é poderoso de atacar, de ir de encontro à situação que te fez cansar. Vai me dizer que você nunca disse: meu Deus, que situação, basta, não quero mais, eu não aguento mais, eu não quero mais passar por isso. O que é isso? É sinal de cansaço. E eu tenho uma boa notícia para nós, irmão. O Jesus Todo-Poderoso, Ele é especialista em levantar do seu alto e sublime trono e dizer à situação: basta, acalma a mar, acalma a tempestade, porque é tempo de bonança na vida do meu servo, na vida da minha serva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos hoje, irmão, a tempestade se levanta, mas aquele que é poderoso, que manda na tempestade, que manda no mar, que manda no vento, que manda na terra, que manda debaixo da terra, que manda até no inferno, irmão, Ele é poderoso de falar assim: pode parar com tudo isso, porque chegou o tempo de bonança para o meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o cansaço, irmão, vem, mas também vem o alívio. Aleluia. O cansaço vem, mas também tem o repouso. Estamos em Cristo, nós iremos encontrar repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sobrecarga, irmão, Jesus disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai, melhor dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que Jesus está dizendo: você, além de eu te aliviar, existe um jugo que é bem suave e é leve, mas não deixa de ser jugo. Mas não deixa de ser jugo. Eu vou repetir, irmão. O jugo de Jesus é diferente dessas coisas que nos faz cansar, irmão. Qual é o jugo de Jesus, irmão? Você e eu, aleluia, vivermos debaixo do mandato dele, do senhorio dele. Aleluia. E eu vou te dizer, irmãos, é bem melhor o jugo de Jesus do que o jugo do inferno. É bem melhor, irmãos, ter o jugo de Jesus, que é leve, é suave, é suportável, é prazeroso, do que estar, irmãos, debaixo de um jugo opressor, um jugo castigante, um jugo árduo. Irmão, o fardo de Jesus é suave, é bem leve, irmão, é prazeroso. Louvado seja o nome do Senhor. Por
Porque, irmãos, o jugo, os irmãos sabem que é uma canga, né? A canga que eles usavam no Nordeste, usam até hoje. Há muito tempo eles usam essa técnica para colocar sobre o pescoço do gado, e o gado ia arando a terra. Aquele se chama jugo, a canga está sobre o pescoço, então o gado vai andando e vai trabalhando, mas aquele jugo, irmão Antônio, ele não machuca o gado, não machuca a carne no pescoço do gado, ele não machuca o gado, é só para um estar ligado no outro e dois fazerem a mesma coisa, o mesmo trabalho. O que Jesus estava querendo dizer: olha, se você tomar o meu jugo, que é leve, que é suave, o fardo é leve, que o meu jugo é suave, melhor dizendo, louvado seja o nome do Senhor, você vai trabalhar com alegria aonde eu colocar você para trabalhar. Então, irmãos, vem para o culto, irmão. Trabalhar na obra do Senhor nunca foi um jogo pesado. Se está pesado, alguma coisa está errada, porque trabalhar com Jesus, irmão, trabalhar na obra do Senhor é prazeroso. É prazeroso. É cansativo, irmão, mas é prazeroso. Por quê? Porque quem trabalha para o Senhor não volta de mão vazia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque todo vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, irmão, em fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se fazer a obra de Deus está com um fardo pesadíssimo para você, está se arrastando, o jugo está pesado, talvez não seja o fardo de Jesus, talvez seja o fardo de outras coisas que está te fazendo cansar. Talvez seja o fardo que você leva consigo mesmo, o fardo que você leva internamente, pelejas internas, irmão. Aí você coloca a culpa, nós colocamos a culpa que a obra do Senhor está pesada. Não está pesada, porque trabalhar para o Senhor, irmão, é maravilhoso. O fardo é levíssimo. Por quê, irmão? Porque quem coloca o fardo, quem coloca a canga, louvado seja o nome do Senhor, ele é poderoso em ir ajustando-se caso o pescoço do gado engorda. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ajustando. Aí às vezes, irmão, nós queremos fazer do nosso jeito, mas já tem uma fórmula para fazer, já tem um jeito para ser feito, irmão. Aí eu vou dar um passo errado, diferente do irmão que está do meu lado. Aí, irmãos, a canga ou o jugo, aleluia, vai dar uma apertada no meu pescoço. Ah, irmão, mas isso não é para machucar, isso não é para traumatizar, isso não é para te dizer que você está errado, não. É só para você entender que é melhor andar dois juntos do que um só, meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: pega o meu fardo, pega, aleluia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você carrega, irmão, o que Jesus colocou sobre os seus lombos não é pesado. Se está pesando demais, talvez não seja o fardo ou é o fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus é suportável, dá para carregar. Agora, o fardo que me faz cansar e que não vem do Senhor, isso se torna peso para a minha consciência e peso para minhas costas. Mas o Jesus, o Todo-Poderoso, está conosco para nos ensinar mais uma vez. O fardo dele é levíssimo. É mais leve do que uma pedra, mas não deixa de ser fardo. Tem uma responsabilidade nos seus ombros, no meu ombro. Qual é, irmão? É mostrar Cristo para o mundo perdido que está em trevas. Você é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, irmão, se o sal for insípido,
que mais não prestas a não ser pisado pelos homens. Mas eu estou pregando aqui, irmão, uma igreja que não é sal insípido, é sal que dá sabor, é sal que dá tempero, é sal que conservar a fé. Aleluia. Então, irmão, fique com essa palavra. Existe um jugo, sim, mas é suave. Existe um fardo, sim, mas é leve. Se porventura o jugo está te incomodando, ou o fardo está pesadíssimo, tem uma boa notícia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos convida para quebrar essa sobrecarga e aliviar este fardo pesadíssimo. Jesus, ele vai atacar o problema e não vai atacar o crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aí, pastor, não existe sim, porque aquilo que te mata, aquilo que te para, aquilo que te faz cansado, Jesus é poderoso em tratar a sua vida e o nome dele ser glorificado. Eu estou pregando aqui, estou sentindo graça de Deus e profetizar, irmão, para essa noite, para nós que estamos aqui, para quem está na internet, irmão. Jesus é poderoso em dar alívio, em dar, aleluia, descanso, ser o seu descanso, para o nome dele ser glorificado. Vinde, está cansado, está oprimido, eu tenho uma resposta para você, eu tenho alívio, eu tenho algo para tratar com o que te fez cansaço, que fez você cansar, melhor dizendo. Hoje o Senhor renova nossas forças aqui, irmãos. Hoje o Senhor renova a minha força, a tua força. Se você está cansado, Deus é o nosso repouso, é o nosso descanso, é o nosso refrigério, é o nosso combustível para continuar. Talvez nós, a maioria de nós já possui um carro, possui ou tem, irmão, quando a luz do combustível começa a acender, a preocupação é encontrar mais depressa um posto de combustível. Para quê? Para não parar na rua. Talvez ficar na rua é perigoso, talvez ficar no caminho, aleluia, te faz vítima de salteadores. Então a primeira coisa que você está vendo a luz do combustível piscando é pensar: qual é o posto que está mais próximo? Você vai o mais depressa possível, e se tiver dinheiro, claro que você vai pedir para o frentista colocar o combustível até que você fique ou chegue num lugar ou volte para sua casa tranquilamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mesma coisa, irmãos, é com Deus. Quando nós estamos sem combustível, quando nós vamos pensando em parar, pensando em desistir, pensando em largar tudo, parar com tudo, nós viemos num poço chamado igreja, aleluia, pedimos por frentista chamado Espírito Santo para encher o nosso tanque de combustível, porque não queremos parar, não queremos ficar, ser vítima dos ladrões, nós queremos é chegar onde nós temos que chegar. Fique com essa palavra, irmão. Está cansado? Você está em Cristo e você tem descanso, alívio. Você tem tudo o que você precisa em Cristo. Está desesperado? Fique tranquilo, que o nosso Senhor é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o alívio dos nossos problemas. Jesus é o alívio, aleluia, do nosso cansaço, sendo ele físico, espiritual, mental, por nós mesmos. Ele é o nosso descanso.
Ele é nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Eu gostaria de orar por você. Aleluia. Curve sua cabeça.